Saudamos a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, a todos vocês que compartilham esses estudos com outros grupos, outras redes sociais, a todos vocês que clicam no dedinho de joinha lá no YouTube, no canal Hora Tranquila. Agradecemos a todos que são inscritos. E também agradecemos a todos que nos escrevem, dizendo de onde nos acompanham diariamente. Mandamos aqui um alô especial para Sara Santos, de Valinhos, São Paulo. Verônica Bezerra, de Palmas, Tocantins. Jane é de Paulista, em Pernambuco. Aderci Ferraz é de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Eliene é de Ilhéus, na Bahia. Márcia Araújo é de São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Queremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por tudo quanto tens feito por cada um de nós, agradecidos por estarmos aqui para estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando entendimento, ajudando-nos, Pai, a colocar em prática a Tua vontade em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco e que têm seus problemas, as suas necessidades, as suas lutas. Dê vitórias a cada um, Pai. Tu conheces cada um, sabes exatamente o que necessitam. Faça, pois, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos concluir o estudo que fizemos aqui esta semana, falando sobre o legado de Caim. E foi um legado ruim, não é? Um legado péssimo. Caim, ele escolheu fazer a sua própria vontade, desobedecer a Deus, tirou a vida de seu irmão e andou errante pelo mundo, e ele constituiu família, ele teve a sua descendência, e todos eles encaminhados para o mal. Inclusive, citamos aqui o caso de Lameque, descendente de Caim. Ele também disse para suas esposas que ele havia matado 2 pessoas, e que se Caim... Deus disse que quem matasse Caim seria ferido 7 vezes. Assim também, Lameque disse que quem o matasse iria sofrer também 70 vezes 7. E é a mesma expressão que Jesus usou, né, lá no Novo Testamento, dizendo que nós deveremos perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. E temos aqui, no capítulo 5 de Gênesis, a descendência e genealogia, não é, de Adão. Nós não vamos ler este capítulo 5, porque fala muito aqui em idades, não é? Se você quiser ler, depois você leia, para que você entenda mais ou menos quantos anos cada um viveu, não é? Mas o que nós encontramos aqui no capítulo 5, no verso 22, diz assim: aos 65 anos, verso 21, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Nós encontramos na Bíblia, principalmente aqui no início, né, no Gênesis, a genealogia, vários nomes iguais, né? Tanto os descendentes de Caim quanto descendentes de Sete. Nós vemos que existem muitos nomes iguais. E então nós temos que saber fazer diferença entre uma descendência e a outra descendência. Enoque aqui, que fala que viveu 365 anos, é o descendente de Sete. É daqueles que temiam a Deus, que obedeciam a Deus, procuravam fazer a vontade de Deus. Enoque, ele andou com Deus 365 anos, e então Deus o tomou para si. Enoque tinha comunhão com Deus, mesmo num mundo corrompido que era o mundo daquela ocasião. Enoque, ele era um homem temente e fiel a Deus. Assim como hoje também, nós vivemos num mundo completamente corrompido pelo pecado, e temos pessoas sinceras, pessoas tementes a Deus, pessoas fiéis. E então, nós vemos aqui que Deus, vendo que Enoque era um homem íntegro, era um homem que andava com ele, tinha comunhão com ele, Deus o levou para si, conforme diz aqui o verso 24 de Gênesis capítulo 5. Nós encontramos também, logo depois no capítulo 6,
a história de Noé. Noé, conforme nos diz a palavra de Deus, era também um homem que andava com Deus. Aqui em Gênesis capítulo 6 e no verso 9, Gênesis 6, verso 9, este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Assim como Enoque andava com Deus, andou com Deus, Noé também era um homem íntegro, era um homem que andava em comunhão com Deus. Diz aqui, em Gênesis capítulo 6, verso 9, a única pessoa íntegra naquele tempo. Já pensaram? Já existia milhões de pessoas habitando o mundo? Porque nessa ocasião, da época de Noé, o mundo já tinha cerca de 2.000 anos de criado, aproximadamente 2.000 anos. E já existiam milhões de pessoas no mundo. E era um mundo mau, um mundo violento. Mas Noé, ele era um homem íntegro e diz aqui era o único. Incrível, não é, irmãos? E Deus então chama Noé para uma grande missão que nós vamos ver na semana que vem. Antes, porém, de Noé, Enoque, ele era um homem que vivia a vontade de Deus em sua vida, era um pregador da justiça e ele se tornou conhecido ao povo de Deus aquilo que lhe era revelado. E então, aqueles que temiam ao Senhor, na época de Enoque, procuravam esse santo homem para compartilharem de sua instrução e também de suas orações. É como nós fazemos hoje em dia, não é? Quando nós conhecemos uma pessoa que procura viver a vontade de Deus em sua vida e nós estamos passando por algum problema, nós sempre procuramos também essas pessoas que nós, aos nossos olhos, consideramos pessoas íntegras, pessoas justas, para buscarem os seus conselhos e também as instruções e as orações. Enoque, ele trabalhava publicamente apregoando a mensagem de Deus e todos os que desejavam ouvir as palavras de advertência. Os labores de Enoque não se restringiam aos descendentes de Sete. Por quê? Porque na terra em que Caim procurava fugir da presença de Deus, Enoque tornou conhecidas as maravilhosas cenas que haviam observado em visão. E lá em Judas, nos versos 14 e 15, nós lemos: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias. Esse aqui era Enoque falando para os descendentes de Caim. Ele não falava somente para os filhos de Deus, para os que eram descendentes de Sete, mas ele falava também para os ímpios, para os descendentes de Caim. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias. Nós nos lembramos que no estudo que fizemos esta semana, dissemos que Adão e Eva, eles levavam os seus filhos, Caim e Abel, até a entrada do Jardim do Éden, mostravam, do lado de fora, eles mostravam lá dentro tudo aquilo que eles viveram ali, o que Deus havia feito para eles, e conta como aconteceu a tragédia do pecado. E eles não podiam entrar, mas eles tinham uma aproximação do Jardim do Éden. E como nós fazemos hoje em dia, nós levamos os nossos filhos à igreja, procuramos educá-los no caminho do Senhor, só que quando eles crescem, eles escolhem os seus próprios caminhos. E isso às vezes nos entristece, quando nós vemos os nossos filhos vivendo a sua própria vida, assim como Caim procurou viver a sua própria vida. Quando Caim tirou a vida de seu irmão Abel, Deus perguntou para Caim: Caim, onde está o seu irmão? E então Caim respondeu, eu não sou guardador do meu irmão. E então Deus disse que o sangue dele, que havia sido derramado sobre a terra, estava clamando a Deus. E então Caim não quis receber o perdão que Deus estava oferecendo, e Caim então foi condenado a viver errante e recebeu um sinal para que ninguém o ferisse, para que ninguém o matasse. Interessante, irmãos, que hoje também nós, pais,
somos responsáveis pela educação dos nossos filhos, só que eles irão escolher o que eles vão fazer quando crescerem, mas nós temos a obrigação de ensiná-los enquanto nós podemos e temos o controle sobre eles. Agora, um outro detalhe que nós aprendemos aqui esta semana é que assim como Deus perguntou a Caim, onde está o seu irmão? Deus também pergunta a nós hoje. Quem sabe nós temos não matado alguém, tirado a vida, mas temos ferido com palavras. E essas pessoas, feridas pelas palavras, têm se afastado do caminho do Senhor. E isso tem magoado as pessoas, tem levado para que elas morram espiritualmente. E Deus pode estar perguntando a mim e a você, onde está o teu irmão, aquela pessoa que você feriu? Nós somos responsáveis, irmãos, sabemos que a salvação, como nós dizemos, ela é individual, cada um decide se quer aceitar a Jesus ou não, mas nós somos responsáveis por aqueles com quem nós convivemos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, e nós temos que ter cuidado para que as nossas atitudes não afastem essas pessoas de Deus. Então, se porventura alguém está nos ouvindo e tem ferido alguém com palavras, com atos, e essa pessoa se afastou de Deus, que o Espírito Santo trabalhe na sua mente, no seu coração, para que você possa ir até essa pessoa, pedir perdão e procurar reconciliar e trazê-la de volta para o caminho do Senhor. Porque o sangue dessa pessoa, se ela morrer afastada dos caminhos de Deus, se ela se perder, o Senhor vai cobrar de nós o sangue dessa pessoa. Que nós reflitamos neste último dia do estudo número 3, sobre essa questão de assim como Caim matou seu irmão e Deus cobrou dele, Deus também vai cobrar de nós se nós estamos ferindo alguém com palavras, com atos e fazendo com que essas pessoas se afastem de Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos dê um bom dia, um feliz dia da preparação para o Santo Sábado, que Deus nos dê um feliz sábado e um bom final de semana. E não nos esqueçamos que estamos vivendo os dias da semana chamada Semana Santa e reflitamos no sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Retornaremos no domingo, dando continuidade a esta série, falando sobre Gênesis, o princípio da criação. Iremos estudar na semana que vem sobre o dilúvio. E não nos esqueçamos, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.